Moçada, então, né, na cabeça da gente, no vigor da idade, a gente acha que tem coisas que só acontece depois de certa idade. Problemas cardíacos, AVC. Pois é, eles estão acontecendo agora e também com a moçada aí, viu? O negócio tá preocupante, e além de outras pessoas de outras fases da vida, mas... O AVC é assunto aqui do programa de hoje, com a presença do Dr. César Minelli, neurologista. Bom dia, doutor. Bom dia, Adalberto, bom dia, Daércio, bom dia a todos os ouvintes e telespectadores. Me assustou aqui, do tema de hoje, que é AVC, saber que também nesse caso os acidentes vasculares cerebrais estão acontecendo entre pessoas bem mais jovens do que antes, é verdade? Sim, isso já foi observado em vários estudos, inclusive em estudos brasileiros, que pessoas mais jovens estão tendo, uma faixa etária mais jovem está tendo AVC. Isso daí é uma observação que já foi detectada em outros países, e no Brasil isso daí está havendo uma tendência de pessoas mais jovens estarem tendo AVC. As causas, né, são várias, né, que estão sendo cogitadas para isso daí. Quais? Principalmente uma vida mais estressada, que a população economicamente ativa, né, as pessoas em torno aí dos 40 a 50, 60 anos, está tendo. Então, você tendo uma vida mais atribulada, com mais estresse, fazendo aquela comida do fast food, comer rapidinho, aquela comida pronta, ultra processada, você não tendo tempo para fazer atividade física, né? Você não tendo tempo para fazer um acompanhamento médico de alguma doença crônica que você tem, seja diabetes, pressão alta, colesterol elevado, né? O sedentarismo, né? A pessoa não faz atividade física porque tem que trabalhar muito. Isso daí é uma das possíveis causas que estão levando o AVC em pessoas mais jovens. E tem outra coisa também, né? Em pessoas mais jovens ainda, o uso de drogas. Drogas. Né? Drogas, né? Dá para incluir a bebida alcoólica entre elas? Porque ela é uma... Sim, dá para incluir. A diferença é que ela é legalizada, mas mas principalmente drogas com efeitos mais potentes do que o álcool, né? Principalmente cocaína, crack. E né? o álcool com energético, hein? Tão largamente consumido aí. É bem observado que esses energéticos, eles elevam a frequência cardíaca, o coração bate mais rápido e a pressão sobe também, tá? Pressão subindo e a frequência cardíaca ficando mais alta, a chance de você sobrecarregar teu coração, você ter uma lesão dentro da parede dos vasos, chamado endotélio, é maior. Então você aumenta a chance da pessoa ter um AVC se ela ficar consumindo muito analgésico. Tanto o AVC quanto também infarto agudo do miocárdio. Né? E um problema que tem também é que as pessoas fazem isso tudo junto, né? Então altera o ritmo do sono, dorme pouco, toma um energético para dormir pouco, para ter mais tempo para trabalhar mais, né? Ou então essas baladas que o pessoal emenda um dia com o outro, e isso daí vai dando malefício, né, na circulação do cérebro, do coração, e aumenta a incidência dessas doenças cardiovasculares. Essas razões que o senhor disse e elencou aí, se estiverem dentro de uma ordem de importância, vamos então centrar aqui na questão da vida moderna e esses tempos de tanta pressão, de tanta competitividade no mercado de trabalho. Você pega principalmente essa faixa que está dentro de um momento aí de todo vigor profissional, aí 30 a 50, vamos imaginar que aí é que está a grande fase de competições, de buscar o seu espaço no mercado de trabalho, essas coisas todas, essa vida moderna. E aí eu vou me lembrar do meu pai, que era da roça, ele falava, tá bom que ele trabalhava feito doido. Chegava em casa com o corpo moído, mas a cabeça estava sempre fresca. Enquanto a gente fazia isso, ele dizia. Ele falou, vocês não fazem tanta atividade assim, mas vocês têm uma vida muito corrida, muito de preocupações, diz ele, que a gente não tinha.
Então, lembrando disso, eu fico aqui pensando que realmente esse é um fator aí que toma a todos, né? Nesse caso. Sim, a observação do teu pai é perfeita, né? Porque fazer um trabalho que é um trabalho mais braçal, é um tipo de atividade física, né? Você dificilmente vê um trabalhador braçal, uma pessoa que trabalha na roça, no campo, ser obesa, né? Normalmente são pessoas que têm um corpo bom, né? Não tem aquela obesidade patológica. São pessoas que o corpo fica mesmo cansado, então elas dormem bem, elas têm uma boa rotina de alimentação, né? São alimentações mais saudáveis, está acostumado a comer aquela comida que é produzida no próprio ambiente de trabalho, né? O leite da vaquinha que tá lá do lado. E quando chega em casa, não vai para o celular, né? Quando chega em casa, o trabalho acabou. Normalmente na vida que nós estamos agora, quando a gente chega em casa, a gente leva o trabalho para casa, né? Então você continua trabalhando pelos aplicativos do celular, mandando ordem, recebendo ordem para fazer, e você leva para dormir aquelas preocupações que você não conseguiu interromper quando você chega em casa. Isso daí atrapalha o sono, atrapalhando o sono, né? Poucas horas de sono dormida, já está bem estabelecido também que poucas horas de sono dormida está associada com maior risco de doenças cardiovasculares, cérebro-cardiovasculares. E então teu pai tem toda a razão. A vida que tinha antigamente era bem mais tranquila, você tinha um horário fixo de trabalho. Hoje, quando você chega em casa, você continua trabalhando, né? E isso daí com certeza aumenta o estresse, vai levar a aumentar os fatores de risco para AVC. Então o meu pai é de uma geração que comia alimentos absolutamente naturais, preferencialmente do sítio, mesmo da roça, puxava enxada o dia inteiro, não tinha tanta preocupação de um mundo tão complicado e travado e burocrático como nós temos hoje. E por isso, talvez, a geração deles, então, alcança essa longevidade admirável que nós temos hoje. E também isso associado à medicina que evoluiu, à farmacêutica que evoluiu, remédios, curas e tudo mais, né? E isso vai continuar, doutor. Quer dizer, a evolução da ciência e da medicina certamente que vai continuar como grande auxiliar para aumentar ainda mais a longevidade. Mas, de 2, 3 décadas para cá, os hábitos alimentares e a vida corrida vão na contramão. Daí a minha pergunta ao senhor, o senhor acha que nós vamos continuar aumentando a longevidade ou ela tende a diminuir um pouco agora? Não, a tendência da longevidade é aumentar, e isso nós observamos na expectativa de vida do próprio Brasil, né? Na década de 40, a expectativa de vida do Brasil era de 42 anos. Então a pessoa nascia, a expectativa é que ela vivesse até os 42 anos no máximo. Hoje, nós estamos no Brasil, a pessoa que nasce agora, a expectativa de vida do Brasil é acima de 75 para homens e 76 para as mulheres. Mas né? essa é a geração que não tinha esses costumes, doutor. Então, mas isso daí vem numa tendência de crescente, não só no Brasil, mas em outros países também, que mesmo já passaram, comendo tudo industrializado, que já passaram por essa alteração alimentar antes do que a gente, né? Porque esses alimentos ultraprocessados, né? Eles começaram antes nos outros países do que do que no Brasil, né? Esses hábitos inadequados também começaram antes, né? Então, a tendência de expectativa de vida no mundo é crescer, né? Agora, o que vai crescer junto com isso daí são as doenças que acontecem mais na fase mais adiantada da vida, né? Como as doenças cardiovasculares, cérebro-cardiovasculares, infarto, AVC, e as doenças degenerativas do sistema nervoso central, como Alzheimer, Parkinson, né? Os tumores, né? Então, vários tumores também têm a tendência de aumentar com o tempo, devido a essa longevidade maior que está ocorrendo. Quer dizer, temos o benefício de vivermos mais, mas por isso mesmo também a possibilidade de que a gente enfrente doenças que aqueles que viviam até 42 nunca experimentaram. Exatamente. Por isso nós observamos um crescente, né, no número de doenças igual Parkinson, Alzheimer, cada vez maior, né, na população, mas nós estamos observando também, em paralelo, novas terapias para tratar essas doenças. Já há algum sinal por exemplo, cura? Alzheimer, né? Para isso? Então, Alzheimer não diga a cura, mas tem medicamentos que é da classe, a gente chama de anticorpos monoclonais, né?
que são anticorpos que são produzidos contra as proteínas que levam ao Alzheimer, à morte celular, e esses medicamentos estão alterando a evolução da doença, né? Não é a cura, tá? Mas os pacientes que recebem esses medicamentos evoluem melhor. Uma sobrevida melhor. Uma sobrevida melhor e tem menos alteração cognitiva, né? Menos alteração da memória e da linguagem quando comparado com pacientes que não usam esse medicamento. Bom, voltamos a falar aqui do AVC, que é sobre tudo isso que eu trouxe aqui no programa, doutor. O AVC consiste no quê? Como é que é o funcionamento do organismo, a engenharia toda que leva a uma situação de AVC, como é que acontece no organismo da gente? O AVC é a sigla de acidente vascular cerebral, né? Popularmente ele é conhecido como derrame, mas quando a pessoa fala derrame, ela entende só que é um vaso que rompe dentro do cérebro e derrama sangue dentro do cérebro. Esse é o AVC hemorrágico, que é o AVC que ocorre em 20%. A maioria dos AVCs ocorre de 80%, é quando você tem uma isquemia, é quando o vaso é entupido dentro do cérebro, alguma coisa entope dentro do cérebro, né? Então, o acidente vascular, você tem um acidente vascular no vaso do cérebro, né? Que na maioria de 80% dos casos ele entope, que a gente chama de isquemia. Os outros 20% é quando ele rompe, que a gente chama de hemorragia. Então você tem o acidente vascular cerebral isquêmico e o hemorrágico. Então essa é o mecanismo que leva uma pessoa a ter as sequelas depois do AVC. Entendi. Aquela área que é responsável pela fala ou pela movimentação de um lado do corpo ou responsável pela visão, ela morre por falta de irrigação, no caso da isquemia, ou ela morre por uma presença de sangue que inunda sangue no local e acaba matando aquela área, né? Então, por isso que a pessoa fica com a sequela, né? Aquela área responsável pela fala, pela movimento do braço, da perna, ela morre por falta de circulação. Então, a gente ficou pensando que tudo se dava aqui muito mais nessa área de... São carótidas? Que são digamos, as artérias principais que levam toda essa irrigação para o cérebro. Se estiver errado, só me corrija, mas... E que esses entupimentos e tudo mais se davam nessa área, não é só aí. Então, o entupimento pode se dar no cérebro mesmo. O entupimento, como nós temos artérias que levam sangue para o cérebro dentro do cérebro, né? O entupimento ocorre também, aliás, é o tipo mais frequente que tem, né? É o entupimento dentro das artérias do cérebro. Mas estas aqui, que vão nesse terreno aqui, digamos, entre o cérebro e o peito aqui, o coração, enfim... Estes, parece que os exames são até bem simples de se fazer e detectar se está fluindo bem ali, se não está, se tem algum entupimento ou algum sinal, né? E essas, então, que circulam já na área cerebral, os exames de imagens também podem detectar? Eles conseguem detectar entupimento em algumas artérias, determinando de acordo com o calibre. Mas quando, por exemplo, você vê que tem um entupimento numa artéria aqui da carótida, né? Que leva sangue para a maior parte do cérebro, você pode fazer uma cirurgia ou colocar um stent para melhorar a circulação. No cérebro, não tem jeito? Você até pode colocar em algumas artérias, dependendo do calibre, mas você não tem um benefício funcional. Tá? Mesmo que você corrija essa obstrução pequena, não vai melhorar a questão do prognóstico do paciente, porque provavelmente tem outras artérias que estão entupidas que não vão ter acesso ao procedimento que você vai fazer. E não há o que fazer? Tem. Aí, nesse caso, você tem que falar tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Melhorar suas condições de vida e tomar medicamentos para prevenir a progressão desse entupimento. O que está lá não vai ter como destruir. O que está lá, está lá. A placa que está entupindo a artéria não tem como chegar. O que dá para fazer é parar de entupir, de continuar entupindo. Exatamente. Então você usa medicamentos que a gente chama antiplaquetários, né, isoladamente ou associação, e medicamentos para reduzir o colesterol, que são as estatinas, né? E esses medicamentos, sim, eles mostram que quando você associa esses medicamentos com o estilo de vida mais saudável, você reduz a progressão dessas placas e você reduz a sua chance de você ter um AVC. Ou seja, você tem o que fazer quando você não tem um acesso, às vezes, às artérias que estão entupidas no cérebro. Tá? O que não adianta fazer é você ir com um catéter lá e desentupir.
não vai melhorar. Mas se você tomar os medicamentos adequadamente, controlar sua pressão, sua diabetes, seu colesterol, fazer uma atividade física, comer bem, dormir bem, a chance de você ter um AVC, uma obstrução dessa artéria é bem menor. E em que caso, por exemplo, o AVC é mais cruel, vamos dizer assim? E por que em outros as sequelas são menores? Depende muito da área do cérebro que ocorre o AVC, né? Nas regiões mais profundas do cérebro, um lugar que a gente chama tronco cerebral, nós temos uma região em que todos os neurônios do cérebro eles convergem para um lugar só. Então, aqui faz quando a gente chama de tronco cerebral, tá? Então, eu tenho as áreas responsáveis pela fala, pela movimentação do braço, pela visão. Então, essas áreas são separadas. Só que elas vão confluindo para um lugar só e elas passam aqui num lugar chamado tronco cerebral. Se eu tiver um AVC, uma hemorragia ou uma perda de circulação dessa região onde está passando todas as principais vias, mesmo que o AVC seja pequeno, vai ser um evento catastrófico, porque está tudo ligado canalizado aqui, né? Para ajudar, tem só uma artéria que irriga isso daqui, chamada artéria basilar, né? Se entupir essa artéria ou se romper, a sequela é enorme, a chance de óbito é enorme. Agora, se eu tiver, por exemplo, um AVC do mesmo tamanho que ocorreu nessa área de tronco cerebral, que vem todos os neurônios, se eu tiver mais periférico, né, mais superficial, né, eu tenho um déficit motor, um déficit neurológico menor e uma chance de recuperação muito maior. Então depende muito da localização, primeiramente, e do tamanho da área que foi afetada, do tamanho qual artéria que foi entupida. Muitas doenças podem ser prevenidas pelas pessoas, sobretudo porque a família apresenta um histórico. Nesse caso, há historiedade nisso tudo? Quer dizer, há uma situação que pode fazer o sujeito ficar mais atento por saber que há casos na família dele? Sim, tá bem claro, né? A associação de histórico familiar e AVC e também infarto. Então, seja, se uma pessoa tem AVC ou infarto, a chance dela ter alguém da família dela que tem o AVC é muito maior. Aqui nos nossos estudos, em torno de 30% a 40% das pessoas que tiveram AVC, quando você pesquisa na família, tem antecedente, pai ou mãe ou irmão tiveram um AVC também. Então, nós estamos participando, inclusive, de um estudo nacional, tem muitas pessoas que estão participando, inclusive eu agradeço a oportunidade de agradecer essas pessoas, que estão participando de um estudo genético. Então, as pessoas que tiveram AVC e infarto agudo do miocárdio, a gente está colhendo sangue, tá, para fazer um estudo genético desse sangue dessas pessoas, para ver qual que é a presença de genes, né, que estão mais frequentes, estão mais incidentes, quando comparado com pessoas da mesma faixa etária e do mesmo sexo que não tiveram AVC. Então a gente está comparando a composição do sangue a composição genética do sangue de duas populações diferentes, de quem teve AVC e infarto e quem não teve AVC e infarto, para ver se existe uma prevalência maior de determinados genes. Então isso é bem claro na população, isso dessa questão genética. A ideia que as pessoas leigas, eu sou uma delas, tem, é de que esse AVC se dá tendo antes ali uma forte pressão sanguínea, tal. Então, a ideia é essa. Então, aí eu fico aqui a perguntar: há uma associação, por isso mesmo, direta entre hipertensão e isso? Sim, a hipertensão é a principal causa de causadora de AVC. Para você ter uma ideia, se a gente pegar uma população de uma cidade, por exemplo, e a gente controlar todos os hipertensos, olha, vai chegar, vamos fazer isso tudo em Matão. Matão não tem mais hipertenso, todo mundo está com a pressão controlada. A gente consegue reduzir em 50% a incidência de AVC. Vamos lembrar que hipertensão, para as pessoas às vezes acostumadas a outra expressão, é a pressão alta. Isso, né? Quer dizer que, então, voltando aí, metade. Isso. Se eu controlar a pressão alta de toda a população de Matão, eu consigo reduzir em 50% o número de AVC. Muito grande. Enorme, né? Quando a pessoa tem um pico hipertensivo, a pressão dela está controlada, está bem. De uma hora para outra a pressão sobe, né? O cérebro não aguenta, ele pode romper. Às vezes ela pode ter alguma má formação naquele vaso cerebral ou ou um aneurisma que está pequenininho. Não aguenta, né? a pressão. A pressão, quando é muito forte, ela faz romper essa malformação e
rompe o vaso, né, e que dá o AVC hemorrágico, ou popularmente como derrame que a gente fala. Então a pressão está nitidamente relacionada com isso daí. Por isso, uma das coisas que a gente insiste muito, questão de saúde pública, né, é você fazer um inventário, né, você fazer um diagnóstico de toda a população, mesmo de quem não tenha sintoma, porque em torno de 50% das pessoas que têm pressão alta não têm sintomas, tá? Para você detectar a pressão e fazer corretamente o tratamento. E quando a gente fala corretamente o tratamento, você está marcando visitas periódicas nessas pessoas para ver se a pressão está mesmo controlada. Porque é muito comum a pessoa começa a tomar um remédio, acha que está tudo bem, não está sentindo nada, beleza. Ou para de tomar, ou toma um remédio um dia sim, um dia não, totalmente irregular. Né? Isso daí a pressão fica alta, ela tem um evento, tem um AVC ou infarto. Então, uma boa política de saúde pública, tá, é você fazer o controle rigoroso dessa pressão. Só para fazer um comentário aqui, nós estamos participando de um outro estudo em parceria com Einstein, que nós estamos acompanhando pessoas que tiveram AVC e nós estamos fazendo um controle rigoroso dessa pressão. É incrível como é difícil, mesmo no estudo onde você está marcando consultas periódicas, mensais, vezes bimestrais, 4 em 4 meses, como a pressão sai do controle. A pessoa fica 2, 3 meses controlada, uma hora para outra, chega lá, a pressão está 16/10. Mas porque a pessoa ficou relapsa ou porque ela se manifesta assim? Na maioria das vezes é uma má adesão ao tratamento, mesmo participando do estudo, tá? Medicamento disponível na rede, né? Elas param de tomar o remédio. E tem algumas pessoas que a gente não sabe ainda por quê, provavelmente são hábitos alimentares que não estão bem ajustados, né? Como o sal, o pastelzinho no final de semana, né? O churrasquinho no final de semana, que faz elevar a pressão arterial. Então, é uma coisa difícil de fazer, controlar a pressão arterial de toda a população. Mas quando a gente consegue fazer isso, a gente tem uma redução na incidência de AVC muito grande. Doutor, eu faço sempre a pergunta aqui a cada entrevistado, a pergunta do povão, baseada nos conceitos populares, naqueles costumes e coisas que passavam de vó para as filhas para os netos e tal. E vamos lembrar aqui, então, do sangramento do nariz, por exemplo, como pode ser no olho, sangramentos que acontecem no nariz ou nos olhos, que quem já não teve um dia? E há quem diga que isso também, de certa forma, foi um momento de alta pressão aqui, que rompeu aqui, eles falam, olha, ainda bem que rompeu no nariz e no olho, não chegou no cérebro. A pressão, faz algum sentido isso? Não, vamos fazer evidente. O sangramento no nariz, normalmente, é por pressão alta. Tá? Então, a crise hipertensiva faz sangrar, às vezes a própria manipulação, né? Tem algum resíduo no nariz da pessoa que essa época quer limpar, de ar seco também? De ar seco faz sangrar mais. Às vezes junta as duas coisas, manipulação com pressão alta. Né? Então aumenta o sangramento. Mas quando a pessoa tem um sangramento no nariz, não significa que porque o sangue está saindo para fora é uma coisa boa e o sangue não foi para dentro. Não tem relação, tá? São locais distantes, né, para isso daí. Agora, indica que essa pessoa está provavelmente com a pressão alta. Né? Então, ela tem que fazer um acompanhamento regular, a pressão dela não tá controlada. O sangramento dos olhos também seria isso? Antes de falar do sangramento dos olhos, às vezes mesmo a pessoa tomando regularmente o remédio, a pressão dela pode estar alta. Tá? Então isso é importante a população saber. Olha, mas eu estou tomando remédio e a pressão está alta. Isso acontece. Às vezes tem que tomar uma dose maior ou fazer associação com outro medicamento. Então esse é o sangramento do nariz. O sangramento dos olhos, na hemorragia subconjuntival, ele não costuma ter relação com a pressão. Tá? Às vezes é um sangramentozinho espontâneo, às vezes algum trauma local, às vezes... Na maioria dos casos, está muito associado com estresse, né? A gente não sabe por que isso acontece, mas é um sangramento espontâneo que habitualmente ele resolve espontaneamente, não tem nenhum tratamento específico para fazer. O sangramento nasal é mais complicado, muitas vezes precisa fazer um tamponamento, né? Posterior, você tem que chamar às vezes um otorrino para fazer isso daí, e esse sim está relacionado com a pressão arterial elevada. Ok. Há muitas pessoas que cuidam de problemas das coronárias, tanto das artérias que circulam aqui muito próximo e em função mais do coração mesmo, né? Eu sou um deles, todo mundo sabe que passei por vários procedimentos e tudo mais. E por isso é que a gente toma remédios aí, entre outros, para afinar o sangue, né? Falando assim numa linguagem bem simples. Esses mesmos medicamentos podem ser auxiliares na prevenção do AVC?
Tem três medicamentos que a gente usa, que são os mesmos medicamentos que a gente usa para AVC, prevenção do AVC e na prevenção do infarto agudo do miocárdio em quem já teve, né? Vale aqui uma observação, que as pessoas que nunca tiveram AVC ou infarto não precisam ficar tomando AS, tá certo? A não ser que ela tenha algum fator de risco, que já teve alguma trombose na perna, aí sim. Mas quem não teve AVC, não teve infarto, não é para tomar, não é preciso ficar tomando AS. Agora tem 3 medicamentos que normalmente a gente usa para as duas coisas, para o infarto e para o AVC, que é a aspirina, né? Que é o clopidogrel, e que é uma estatina, que pode ser a rosuvastatina, simvastatina, atorvastatina. Eles ajudam as duas coisas. Só que para quem já teve infarto agudo do miocárdio, tem outros medicamentos que a gente usa e que não usa no AVC. Agora tem medicamentos que a gente usa para pressão arterial, que faz bem tanto para quem já teve infarto quanto já teve AVC. Então, por exemplo, o captopril, losartana, hidroclorotiazida, né? Para quem é hipertenso, né? Tanto que teve AVC, a gente usa os mesmos medicamentos. Ok, gente, quando a gente fala AVC, nós estamos falando de derrame cerebral, certo? Que se dá, evidentemente, na região craniana aqui e tal, no cérebro. E quando a gente fala infarto e tal, nós estamos, né, falando de coração e das, enfim, artérias ali, né, próximas e tal. E aí o ouvinte também se manifesta com perguntas. Primeiramente aqui pelo Facebook, que é que eles estão perguntando ao doutor César. Maria Luísa está acompanhando o programa. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia. Ela pergunta, doutor, é verdade que a vacina da Covid está causando AVC? Quando foi lançada essas vacinas, foi observado a descrição de alguns casos, né? Então, principalmente as vacinas com RNA mensageiro, a vacina da Moderna, da Janssen e da Pfizer, elas foram associadas com AVC, mas foi pouquíssimos casos. Não dá para dizer que, para afirmar que houve, sim. Houve uma presença, houve uma descrição. Logo depois que tiveram a vacina, ocorreu isso daí. Mas daí esses eventos ocorreram muito próximo, coisa de 1 semana, 10 dias depois da vacinação. Tá. Não depois. Tá? Não depois de 1 mês, 2, não de 2, 3 meses. O pessoal está falando que está tendo muito AVC agora por causa da vacinação. Não é isso, tá? Julho, agosto, né, é um mês que ocorre mais AVC, mais infarto, né? Também, né? Esses dados já foram muito por causa debatidos, do frio, né? Uma possibilidade é por causa do frio. Mas as pessoas também no frio comem mais, ficam mais sedentárias, comem alimentos mais calóricos, né? Agora é o seguinte, a chance, a incidência que teve de aumento de AVC, não a chance, tá? O número que teve, tá? De ocorrência de AVC, quem tomou uma dessas vacinas, foi de 0,003%. É muito pouco. Não dá para fechar uma opinião, comparado com o benefício que teve na população que erradicou a pandemia, erradicou, na verdade, assim, a quantidade de mortes e internações. Então, o benefício superou muito o risco. Tá? Então, a vacina é para ser tomada, tá? Vocês viram que apareceram uma nova cepa aí, né, no Reino Unido, já foi identificada essa cepa no Brasil, né, chamada de Eris, e a vacinação é para continuar sendo tomada por toda a população. Felipe, perguntas aí pelo WhatsApp. A Maria de Lourdes pergunta, bom dia, doutor. Quando se tem os batimentos cardíacos acima de 100, é perigoso? E dores de cabeça recorrentes todas as manhãs, tem risco de AVC? Olha, dor de cabeça recorrente toda manhã, tem que ver se não é uma dor de cabeça crônica por causa de tensão, por causa, a gente chama de tensional, ou por uma enxaqueca, ou por abuso de analgésico. O risco, a associação entre enxaqueca e AVC existe, tá? Mas não é uma coisa tão grande igual a presença da hipertensão. Mas precisa dar uma olhada por que está com essa dor de cabeça diária aí, tá? Mas normalmente é enxaqueca ou coisa mais frequente é abuso de medicamentos. Tomar analgésico todo dia faz a cabeça doer. E a frequência cardíaca elevada não é normal, tá? Precisa ver se não tem um hipertireoidismo, se não tem alguma reação inflamatória crônica no corpo que faz o coração bater mais rápido. Então, algum medicamento, às vezes excesso de café, às vezes estresse, ansiedade,
faz bater mais rápido o coração, então isso tem que ser avaliado. A dor de cabeça é reflexo de um monte de possibilidades, Sim, né? sim. Outras perguntas rapidamente. Ana Paula Inácio, Ana Paula, ela bom dia. pergunta, bom dia, doutor. Quem tem enxaqueca pode ter AVC? Acabando de falar. Sim, pode ter AVC, a chance é um pouco maior, tá, de quem tem enxaqueca, tá, principalmente a enxaqueca com aura, né? Tem a aura visual, a pessoa que antes de ter enxaqueca ou durante a dor, ela tem umas alterações visuais, fica algumas estrelinhas piscando, né? A gente chama de escotomas nesse caso, então. Nesse caso, a pessoa tem uma chance maior de ter AVC. Perguntas pelo Zap agora. Hermides Aparecida Barbosa, bom dia, doutor. Quem teve AVC há 7 anos e 9 meses, tem que fazer tomografia a cada quanto tempo? Não precisa ficar repetindo a tomografia continuamente, tá? Precisa fazer um acompanhamento para controlar os fatores de risco que levam ao AVC, que foi esse que nós falamos, e tomar regularmente os medicamentos. Desses fatores todos, pressão, diabetes, colesterol, ver como está o ritmo cardíaco, mas não precisa ficar repetindo a tomografia periodicamente. Perguntas pelo Facebook. Doutora, a Sônia pergunta, ela toma rosuvastatina. Rosuvastatina. Isso está dando uma dor nas pernas dela, é o medicamento? Sim, as estatinas, de uma forma geral, elas dão uma miosite, uma inflamação no músculo, né? Que pode causar. Tá acontecendo comigo, eu falei, mas é a idade que está me acabando aqui, então é isso. Ela pode causar isso daí sim, tá? Dá uma mialgia, que é a dor no músculo, secundária uma miosite, que é uma inflamação. Então. Quando acontece isso daí, está muito intensa a dor, né? Às vezes isso é transitório, né? A maioria dos casos daí passa depois de um tempo, tá? Mas quando está muito intenso, aí tem que fazer a troca para um outro medicamento. Bom, fale com o teu médico, então ele saberá remanejar o que pode trocar. Medicamento. Mas que dói. Então já descobri onde é que... Eu falei assim, nossa, eu estou bem acabado, que está doendo tudo aqui. Então pode ser isso mesmo. Felipe. A Cláudia Rossi, bom dia, doutor. Varizes, pode ser fator de risco para AVC? Não, varizes não. Não? Varizes, tem nada a ver? Não, varizes não está relacionado, né? Pelo menos nos estudos que a gente vê aí, a varize não. O que pode ser fator de risco, porque assim, varize é uma alteração no sistema venoso dos membros, né? Principalmente as varizes das pernas. Agora, a alteração no sistema arterial das pernas, né, uma aterotrombose, placas de gordura na artéria dos membros inferiores, isso sim é um fator de risco para AVC. Ficou alguma pendência aí? A Maria Vieira pergunta, doutor, se o AVC ele tem sintomas, se ele avisa antes. Sim, o aviso mais frequente do AVC é o ataque isquêmico transitório, é um ameaço do AVC. A pessoa tem, às vezes, alteração da fala ou dificuldade para mexer um lado do corpo, com duração menos de 24 horas. Daí é um aviso do AVC. Mas a maioria dos AVCs, quando eles não avisam. Tá? Eles dão de uma hora para outra. Mas tem esse aviso que é brando, né? Que é o ataque isquêmico transitório, falando, tem alguma coisa errada, tem que cuidar porque vai repetir. Precisa consertar. Bom, o doutor César tem seus compromissos e tudo. Eu vejo que agora, no final do programa, as perguntas começaram a surgir. Então, o que tiver de pergunta aí, vamos rapidamente num ping-pong aí, para não deixar sem resposta, mas ao mesmo tempo cumprir aqui com os horários aqui do doutor César. Pois não. O Luiz pergunta, bom dia, doutor, para controlar a pressão, os medicamentos genéricos são eficientes, como, por exemplo, o losartana? Bom dia, sim, são eficientes. Mas você deve tomar esse medicamento e fazer o acompanhamento da pressão arterial. Se não tiver controlada, você tem que ou aumentar a dose ou passar para outro medicamento. A Rosana pergunta, bom dia, doutor. Tomar remédio... Perdão, eu tenho várias pontadas na cabeça. Poderia ser alguma artéria rompendo? Não é isso. Não tem relação com Isso. ameaça. O que é isso, então? Daí a gente chama de cefaleia chamado nos Estados Unidos de ice pick headache, a cefaleia do furador de gelo, que eles têm aquele negócio para furar o gelo. Você virava a cabeça de uma vez assim rápido, dava uma pontada. Mas não tem relação com ameaça de AVC. Normalmente isso daí pode ser alguma compressão nervosa de algum nervo cervical, ou isso daí tem relação com as pessoas que têm enxaqueca. As pessoas que têm enxaqueca têm mais frequente essa cefaleia em pontada, né? Nessa ice pick headache. Mas não é um fator de risco para AVC. Bom, os alertas todos do Dr. César aqui serviram, evidentemente, para cada um de nós, independente da fase da vida, mas eu acho que um capítulo muito especial que tem que ser dedicado aos nossos jovens aí, viu? Porque o vigor da idade, pelo jeito, já não é uma característica que te isenta da possibilidade de um AVC já estar nítido. Então, jovens,
infartos, AVCs, coisas que eram de alguém de uma idade um pouco maior, está acontecendo muito entre vocês pelas razões já ditas aqui pelo Dr. César. Então, cuidado aí, hein? Você está jovem, está no vigor, mas você não é de ferro. Né, doutor? É isso aí, tem que se cuidar todo mundo. Um grande abraço, professor. Muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço doutor. a oportunidade. Um abraço a todos. Outro abraço. Conversamos sobre o AVC com o Dr. César Minelli, neurologista.